Irmãos, algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite, fala de batalhas. Como vencer as batalhas da nossa vida. Eu espero que você seja alguém que não fuja das suas batalhas. Espero que você seja alguém que busque em Deus o discernimento, a sabedoria, a coerência para viver e enfrentar todas as batalhas que surgem na sua vida. E você vai ver também que a palavra de Deus é um manual de batalhas. A palavra de Deus é um manual de como enfrentar as batalhas da nossa vida. Nós enfrentamos batalhas o tempo todo, nós enfrentamos batalha na nossa vida pessoal, nós enfrentamos batalhas nas nossas emoções, as batalhas da mente, nós enfrentamos batalhas nos nossos relacionamentos. Quantos casamentos mais parecem guerra do que um relacionamento? Nós enfrentamos batalhas na nossa vida afetiva, mas também na nossa saúde, né? Às vezes batalhas difíceis de enfrentar, de serem enfrentadas. Conheço muitas pessoas que superaram batalhas difíceis na questão da saúde, né? Às vezes com câncer, às vezes com uma doença que maltratou o seu corpo, maltratou as suas emoções, né? Enfrentamos batalhas na vida financeira, diversas batalhas. Eu tenho certeza que você, nesse ano, até aqui, já teve que superar algumas delas, quem sabe muitas delas. Quem sabe você está aqui e ainda não conseguiu se recompor de algumas dessas batalhas que você enfrentou ao longo desse ano. Quem sabe? É muito provável que sim. E eu creio que Deus tem um direcionamento para nós em cada momento, em cada situação da nossa vida. Você crê nisso? Amém? Você crê que Deus tem uma resposta para você em cada situação da sua vida? Então, essa palavra, ela vem para te dar um caminho, te dar um direcionamento, te dar uma luz. Ela está aqui na sua Bíblia. Eu só vou te passar alguns princípios que eu recebo a partir dela. Mas ela está aí, sempre esteve. Aí está o seu manual para as batalhas. O manual que você precisa, ou tudo que você precisa, está aí diante de você. Deus já te deu, Ele já concedeu para você. Amém? Então abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, que é um livro de batalhas, onde é narrado, né, várias situações em que o povo de Deus estava diante de batalhas, diante de conquistas. E é claro que o contexto de Josué é um contexto completamente diferente do nosso. É claro que o contexto de Josué nem se compara ao contexto que nós vivemos nos dias de hoje, não é? Obviamente. Mas nós podemos tirar princípios da palavra. Você precisa olhar a palavra não como um livro antigo, velho. Você precisa olhar a palavra como um livro de sabedoria, como um livro que pode te oferecer princípios vivenciais para a sua vida. Então, eu vou tentar fazer isso nessa noite. Josué, capítulo 5, a partir do verso 13. Nós vamos ler do verso 13 até o final desse capítulo 5, até o verso 15, e depois vamos para o capítulo 6, e os primeiros versículos ali do capítulo 6 também. Do verso 1 ao 5, né, do capítulo 6. Diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as
tirou. Capítulo 6, verso 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. E no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Amém? Até aí. Feche os teus olhos, mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, mais uma vez, pela tua palavra, louvar o teu nome, porque o Senhor está aqui conosco e é suficiente, a tua presença é suficiente para nos dar uma direção clara para as nossas vidas. E que nessa hora o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra, ela frutifique na nossa vida a 30, 60, 100 por 1. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Diga comigo assim: a minha fé é fortalecida e amadurecida nas batalhas. Quais são as suas batalhas? Eu listei aqui algumas que possivelmente você, eu também, nós enfrentamos ao longo dos anos, ao longo dos dias. Mas eu pergunto para você, qual é a sua batalha hoje? Ou quais são as batalhas que você está guerreando hoje? Quais são elas? Como que elas se chamam? Quais as áreas que têm afetado na sua vida? Que tipo de arma, que tipo de estratégia você tem utilizado? Deus não nos chamou para fracassar, mas só para crescer. Ou seja, diante dessas batalhas, não ache você que Deus te colocou, ou Deus permitiu para que você fracassasse. Não, Deus te permitiu para que você crescesse. Porque a fé, ela é fortalecida e ela é amadurecida nas batalhas. Amém? E Deus tem reservado vitórias para você nas suas batalhas. Eu vou dizer de novo. Deus tem reservado vitórias para você nas suas batalhas. Essa não é só uma frase bonitinha para que você diga um amém. Essa não pode ser só uma frase de impacto motivacional para que você, encha o seu ego e se sinta melhor. Não, essa é uma verdade, eu acredito nisso. Deus tem reservado vitórias para o seu povo nas suas batalhas. Eu acredito nisso, irmãos. Porque a palavra me dá fundamentos para isso, para eu crer nisso. Mas não é um discurso triunfalista. Se você me conhece, você sabe que eu não sou o tipo de pessoa que adota um discurso triunfalista. Quem estava aqui na igreja domingo percebe isso. Domingo eu preguei uma mensagem difícil, de responsabilidade. Amanhã deve estar saindo no nosso canal. Seja a diferença, que você espera viver. Ou seja, é difícil assumir isso. Seja a mudança que você espera viver. Diferença, mudança, a mesma coisa, É difícil assumir um negócio desse. Então foi uma mensagem difícil. Quem estava aqui saiu talvez um pouco nervoso comigo. Depois você ouve lá e vê no nosso canal. A questão que eu quero dizer é o seguinte, é que as batalhas, elas existem. Elas são reais na nossa vida. Elas são reais na nossa história. Você escolhe enfrentá-las ou fugir delas. Você escolhe tomar o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho de Deus para você, ou você escolhe tomar o caminho de enfrentamento. O fato é que, diante de batalhas, nós precisamos ter, e aqueles que escolhem por enfrentar suas batalhas, aqueles que escolhem por um caminho
de enfrentamento no Senhor, movido pelo Senhor, precisa decidir ter uma vida de rendição. E o que é uma vida de rendição? É uma vida governada, influenciada pelo governo e pelo tempo de Deus. Uma vida de rendição, grave isso, ela é influenciada pelo governo de Deus e é influenciada pela agenda de Deus. Se você não enfrentar as suas batalhas ciente disso, você vai cair com certeza num discurso triunfalista e vai se decepcionar muitas vezes. Sabe por quê? Porque nem sempre você vai conquistar as coisas que você deseja conquistar nas suas batalhas. Ora, vai ter momentos que Deus vai dizer não para você. Tem coisas que você quer, mas que Deus não quer. Tem coisas que você espera viver, mas que não é propósito de Deus para a sua vida. E aí, veja bem, não sair como um vitorioso nessa batalha não significa dizer que você perdeu. Entende? Se você está numa batalha, almejando algo, mas esse algo não é algo que Deus quer te dar, se você perder nessa história, não significa dizer que você está sendo derrotado. A perda nem sempre é derrota, não é sinônimo de derrota. Tem coisas que eu perco, mas isso não quer dizer que eu saí derrotado da história. Estão me compreendendo? Por isso que eu só posso enfrentar batalhas ciente do governo de Deus na minha vida, porque é Ele que decide, não eu. Ok? Senão eu entro nesse discurso de que eu tenho que ganhar todas. Senão eu entro nesse discurso de que a vida com Deus é só vitória. Espera aí, é vitória quando a vontade dEle está alinhada à minha. E a minha está alinhada à dEle. Mas quando há uma quebra nesse alinhamento, as minhas perdas não são derrotas, porque as minhas perdas podem representar o que eu quero. E o lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus, e não é a sua vontade. Então as suas batalhas precisam ser influenciadas pelo governo de Deus, mas também precisam ser influenciadas pela agenda de Deus. Por quê, pastor? Porque nem sempre você vai conquistar no tempo que você esperava conquistar. Tem o tempo de Deus na história. Se você enfrenta a batalha com aquela sensação de que você quer receber do seu jeito, no seu tempo, igual uma criança mimada, vai ficar difícil. As batalhas, elas precisam também ser influenciadas pela agenda de Deus. É Deus que determina o tempo. Não é você, não sou eu. Então eu preciso caminhar no tempo dEle, na agenda dEle. Se você está entendendo, diga amém, para eu saber. Está entendendo? Ok? Algumas terças-feiras atrás eu preguei aqui sobre a nuvem. Não sei quem estava aqui, mas eu falava que nós precisamos caminhar na direção da nuvem. Caminhar sob a nuvem. Não sobre a nuvem, mas sob ela. Estar debaixo dela. Por quê? Porque ela precisa conduzir a minha vida. Eu não posso caminhar na minha agenda, eu preciso caminhar na agenda de Deus. Então, querido, em nome de Jesus, grave uma coisa muito importante nos dias de hoje. Não entre em batalhas que Deus não autorizou você entrar. Não entre em batalhas que Deus não autorizou você entrar. Existem muitas pessoas entrando em situações que Deus não as autorizou estar. Não vai avançar, não vai para frente, porque você está fazendo algo que Deus não te autorizou a fazer. Você está falando algo que Deus não te autorizou a falar. Por isso que a Bíblia fala, por exemplo, que as profecias, elas precisam passar pela prova. Eu não posso aceitar uma profecia, eu não posso também rejeitá-la, ok? O caminho tem que ser o equilíbrio. Alguém vem me entregar, eu nunca rejeito algo, nunca. Alguém vem me entregar uma profecia, eu nunca rejeito, eu recebo, mas eu passo essa profecia pela prova.
Eu não aceito 100% não. Por quê? Porque a pessoa que está falando para mim, ela pode estar sinceramente enganada. Ela pode estar enganada com relação ao tempo, ela pode estar enganada com relação ao conteúdo, ela pode estar enganada com relação à pessoa, ela pode achar que era para mim, mas na verdade não era para mim, era para o outro. Na hora ela entendeu que era para mim, mas era para o outro. Eu não posso aceitá-la assim de imediato. Não, não posso. Não posso rejeitá-la de imediato também, porque isso é orgulho, é vaidade. Mas eu preciso prová-la. Eu preciso colocá-la à prova. E qual é o parâmetro que Deus me dá para colocar uma profecia à prova? A palavra. A palavra. Então eu preciso ter discernimento acerca das batalhas que eu vou travar. Eu preciso ter discernimento acerca das batalhas que eu vou entrar. Não entre em batalhas que não são as batalhas de Deus para a sua vida, querido. Não faça isso. Porque você vai perder tempo, você vai perder energia, você vai se gastar com coisas que Deus não te autorizou a se gastar. E aí, com coisas que você precisa então depositar a sua energia, você não vai ter mais energia para isso, você já vai estar cansado, sabe? Você já vai estar desgastado. E aquilo que Deus te chamou para fazer, você não vai conseguir fazer porque você se desgastou com coisas que era agenda tua. Mas que não era a agenda de Deus para você. Ok? Josué estava diante de uma batalha que não era só a batalha dele, mas que era a batalha agendada nos céus para ele. A conquista de Jericó, a gente está diante desse texto, capítulo 5 vai falar... Vai iniciar, vai falar, aliás, inicia já antes, a partir do capítulo 2, a trajetória de conquista, mas o capítulo 5 vai falar um pouco mais evidente de como foi essa trajetória de conquista. Mas se você voltar e ler os capítulos anteriores, desde o capítulo 1, você vai perceber que Deus havia colocado Josué nesse lugar. Ou seja, ele estava num lugar que Deus o havia colocado. Ele estava num lugar não que ele havia procurado, não que ele havia se metido, mas Deus o colocou naquele lugar. Ou seja, aquela batalha não era a batalha que Josué procurou. Aquela batalha era a batalha que Deus colocou Josué e ele sairia amadurecido dela. As batalhas que foram geradas pela agenda dos céus na sua vida e na minha vida, elas nos levam ao crescimento, querido. Por isso nós não podemos fugir dessas batalhas. Como é que estão essas semanas de alinhamento e revisão da tua vida? Você tem guardado as palavras? Você tem anotado as impressões dos céus para você? Você tem captado o que Deus está levando você, ou para onde Deus está levando você a revisar, levando você a pensar? O capítulo 5, verso 13, que nós lemos, se você puder, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, diz que, estando Josué já perto de Jericó, eles estavam acampados em Gilgal. Gilgal ficava a cerca de 2 a 3 quilômetros de Jericó. Estavam pertinhos de Jericó, já haviam atravessado o Jordão, já haviam recebido algumas orientações de Deus, e ali eles estavam diante de Jericó, pertinho. Eu quero falar um pouco sobre Gilgal. Gilgal ficava, como eu disse, a 2 a 3 quilômetros de Jericó. E Gilgal significa tirar, remover. Ou seja, nesse lugar, era um lugar profético. Diga comigo, Gilgal é um lugar profético. Por quê? Era uma parada que Deus havia levado o povo para que Deus pudesse remover algumas coisas do povo antes de levá-lo para a batalha de Jericó. Preste atenção, já recebo uma chave aqui. Existem coisas que Deus precisa remover da sua vida para que você avance em novas conquistas. Novas conquistas não serão geradas
se você permanecer com essas coisas que Deus já disse que não faz parte da vontade dele para você. Por isso que não avança às vezes. Você pode dizer, pastor, por que eu não avanço? Por que eu não caminho? Por que eu não chego onde eu quero? Por que eu nunca parece que estou avançando? Peça para Deus identificar coisas que talvez precisam ser removidas da sua vida. Em Gilgal, Deus removeu algumas coisas do povo. Vou te dar algumas coisas que Deus fez ali. Por exemplo, Ele ordenou que aquela geração de Josué fosse circuncidada em Gilgal. Se você bem sabe, a circuncisão é um sinal no povo, nos homens. É um sinal. Circuncisão fala de aliança, de uma marca, de uma consagração. Ou seja, aquela geração não era a geração que saiu do Egito. Essa geração de Gilgal é a geração que nasceu no deserto. É a geração pós-Egito, pós-geração do Egito, porque aquela geração anterior que Moisés liderou morreu no deserto, por desobediência, por incredulidade. Vocês conhecem a história. Essa geração ainda não havia sido consagrada, circuncidada a Deus. Então o que Deus faz? Estabeleçam a minha marca, consagrem essa geração, consagrem esse povo. Deus não vai te dar novas conquistas sem antes você ser plenamente dele. As conquistas que Deus tem reservadas para você, Ele mesmo vai te dar, Ele mesmo vai colocar nas suas mãos, mas antes de você botar a mão nas conquistas, Ele quer conduzir você, Ele quer que você seja totalmente dele. Um coração dividido não recebe plenamente o que Deus tem para si, o que Deus tem reservado para ele. Um coração que é dividido não é um coração 100% dele. Antes de Deus liberar Jericó para o povo precisava ser dele. Antes de Deus liberar coisas para a sua vida, Ele quer você, querido, Ele quer o seu coração. Para Deus te dar uma cura, para Deus te dar algo concreto, para Deus te dar algo palpável, é fácil. Ele faz isso num piscar de olhos, mas antes dele te dar algo, Ele quer você, o seu coração, a sua vida. Por isso, antes do povo sair de Gilgal, Deus fala, eu quero esse povo para mim, consagrem ele a mim, estabeleçam um sinal. Uma segunda coisa que acontece em Gilgal é que ali eles celebram a Páscoa. Se você for ler os versículos anteriores que nós lemos, você vai perceber que eles celebram a Páscoa ali também. Ou seja, a Páscoa é um memorial. Páscoa é um memorial. Eles celebram a Páscoa também, por exemplo, a geração anterior, antes de sair do Egito. Mas essa geração não estava no Egito, a não ser Josué e Calebe. Essa geração não participou da Páscoa que foi celebrada lá no Egito. Eles ouviram falar dos seus pais. Certamente, pela tradição oral, os seus pais contaram para eles as histórias, mas eles não participaram daquilo. Páscoa é memorial. O que Deus está fazendo no coração desse povo? Deus está trazendo à memória, através da celebração da Páscoa, o que Ele tinha feito no Egito. Já que eles não participaram, já que eles não sabiam. Então, através da celebração da Páscoa, Deus está estabelecendo um memorial. Preste atenção. Você não pode receber algo novo pensando em algo velho. Antes de Deus te dar algo novo, Ele precisa curar as tuas memórias em relação a algo velho. Deus não podia pegar esse povo com as histórias do seu pai e colocá-los direto em Jericó, sem antes curar as memórias do povo. Por isso Deus estabelece a Páscoa. A Páscoa é um memorial, é a cura das memórias. Ou seja, se você perguntar para qualquer judeu hoje, do que eles se lembram da história dos seus antepassados em relação ao Egito, ele vai falar, nós nos lembramos da forma milagrosa e maravilhosa que Deus nos libertou do Egito. Ele não vai lembrar da escravidão. Por quê? Porque antes de Deus tirá-los do Egito, Deus tirou o Egito do coração deles. Antes de Deus te dar algo novo, Ele precisa tirar o velho do teu coração.
Tem gente que quer algo novo, mas ainda está apaixonado pelo velho. A velha natureza, o velho pecado, a velha vida. Como, querido, Deus vai te dar algo novo se você ainda está apaixonado pelo velho? Você precisa passar por um memorial e renovar as suas memórias, curar o teu passado e avançar para aquilo que Deus tem para você. Em Gilgal, as memórias são curadas também. Em Gilgal, eles comem pela primeira vez os pães e os frutos da terra, Canaã. Por quê? Porque aquele povo não sabia o que era Canaã. Eles não estavam entre os 12 haviam morrido, só sobrando Josué e Calebe. Os 12 haviam provado disso, relataram isso, mas eles não estavam. Então Deus permite que eles provem ali do pão, dos frutos da terra. E é interessante que em Gilgal, o maná para de cair, para de ser dado. Em Gilgal, o maná para de ser dado. Sabe o que isso me diz? Primeiro, é que Deus estava dando uma prévia da terra prometida. Deus estava dando o seguinte, olha, eu só vou dar para você uma provinha. Sabe aquela provinha que a gente recebe no restaurante? Você chega com muita fome e os donos dos restaurantes, muito bem intencionados e sábios para fidelizar o cliente, nos dão uma provinha. Quem já voltou em restaurante por causa da provinha? Eu fui fidelizado em um restaurante na cidade, não vou falar o nome, obviamente, por conta de uma provinha. Vou para lá sempre. Às vezes é até mais caro do que outros lugares, mas aquela provinha. Eu chego lá, a primeira coisa que eu pergunto é, eu não quero nem saber do cardápio, eu quero da provinha, eu quero aquele bolinho que eles servem antes. Já dei a dica, ó. É um bolinho que eles servem antes. Me conquistou aquele bolinho. E quando não tem, eu fico irritado. Eu falo, não volto mais aqui. Falo para a Lu, né? Não volto mais aqui. Mas eu sempre volto por causa daquela provinha. Foi mais ou menos o que Deus fez com o povo antes de entrarem em Canaã. Eu vou dar para vocês uma provinha. Alguns momentos e algumas vezes, Deus nos dá algumas provinhas. Algumas coisas que Ele nos dá só para fazer um agrado, só para nos dar assim uma prévia das coisas maiores que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Tem coisas que Deus faz na sua vida que não acabou ainda não, é apenas uma provinha daquilo que Ele ainda vai fazer na sua história. Gilgal é esse lugar, é um lugar de consagração, de alinhamento, de aliança, de cura, de cumprimento das promessas. Você está em Gilgal, querido, você está num lugar em que Deus quer você primeiro para depois conduzir você às promessas dEle. Você está num lugar de alinhamento, você está num tempo de revisão da sua vida, você está num período, num momento em que você vai parar para ouvir o que Deus quer de você para continuar prosseguindo. Você está num lugar que você tem a oportunidade de Deus curar o que se passou, por exemplo. Quem sabe você viveu tragédias em 2018, quem sabe você viveu situações difíceis nesse ano, mas ainda há uma cura reservada para você nesse ano. Ainda há coisas de Deus reservadas para você nesse ano. Você está em Gilgal, um lugar onde Deus vai te dar algumas provas de que Ele está com você, de que Ele é fiel, de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu, de que o que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Você não pode desistir, você não pode voltar, você não pode retroceder. Você precisa continuar firme em Gilgal, firme até Deus liberar você para viver coisas maiores que Ele tem para a sua vida. E aí, querido, o povo então é autorizado. E eu vou rapidamente dar algumas coisas, e eu vou ser muito pontual aqui por conta do nosso tempo, porque eu quero ter um tempo para orar com você e por você. Mas algumas coisas que eu percebo aqui. A primeira coisa que eu vejo aqui de interessante é que Josué, ele recebe uma visita e uma direção. Ele recebe uma visitação e uma direção antes de caminhar, antes de prosseguir. Se você ver comigo, o versos 13 a 15,
que nós lemos, diz assim, ó, Josué, perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. A primeira coisa, se você quer vencer as batalhas que Deus autorizou você a guerrear, você precisa entender, discernir quais são os direcionamentos de Deus para a sua vida nesse tempo. O que Deus está falando para você? Qual é a palavra de Deus para a sua vida nesse tempo? Procure algo. Se você está enfrentando uma luta, se você está enfrentando uma batalha em alguma área da sua vida, procure uma palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus para você? O texto diz que diante de Jericó, Josué avista um homem. Ele acha até que é um soldado. Ele até acha que é um soldado. Ele avista um homem. Eu fico imaginando que ele fica procurando lá na muralha uma brecha. Ele está lá observando. Caramba, por onde eu entro? Com esse povo aqui atrás de mim, com esse monte de gente atrás de mim, por onde eu entro? E ali ele observa um homem. E a Bíblia fala que o homem estava com uma espada na mão. Ele confunde com o soldado, ele pergunta para aquela pessoa lá, você está do nosso lado ou você está do lado inimigo? E ele responde, nenhum e nem outro. Eu não estou de lado nenhum. Eu vim trazer uma mensagem do Senhor para você. Ou seja, eu vim te dar alguns direcionamentos de Deus para a sua vida, Josué. Para que você não entre na batalha movido por algo que você acha que vai fazer, você acha que vai vencer. É possível, alguns teólogos, alguns comentaristas acreditam que aquele homem era o próprio Deus em forma humana, visitando Josué. Agora, sendo Deus ou não, fica claro para nós que era alguém da parte de Deus. Era alguém autorizado por Deus. Se era alguém autorizado por Deus, era o próprio Deus ali também. Ok? Mesmo não sendo o próprio Deus em figura humana, mas era alguém autorizado por Deus. E aí, o texto diz que esse homem fala para Josué, tire as sandálias dos teus pés, pois a terra que você está é... A mesma coisa que ele fala para Moisés, ele fala para Josué. A mesma coisa. Se você for pegar o diálogo de Deus com Moisés, é a mesma coisa. Sabe o que santificava aquele lugar? Não era o lugar. O que santificava aquele lugar era a presença de Deus. A presença de Deus ali. Sabe o que vai santificar as batalhas da sua vida? Não é o lugar, mas é a presença de Deus nessas batalhas. É a certeza da presença de Deus guiando, orientando, cuidando de você. O que vai autorizar você a vencer, a superar as batalhas da sua vida, é a própria presença de Deus. O que Josué faz então? Ele passa o comando daquela batalha a quem é devido. Ou seja, aquele homem, representando Deus, ele vem a Josué para assumir o controle daquela batalha, para assumir o governo da batalha. O que Josué faz? Eu saio do centro, eu saio para que o Senhor cresça, eu saio de figura central para que o Senhor direcione, para que o Senhor guie. Josué então passa o comando da batalha e está disposto ali a receber os direcionamentos de Deus para a vida dele. Diante das batalhas da sua vida, passe o controle para Deus. Diante das batalhas da sua vida, deixe Deus controlar. Deixe Deus direcionar. Receba, procure saber o que Deus está dizendo para você, a palavra de Deus para a sua vida nesse tempo, o que Ele quer de você nesse tempo.
Não guerreie por você mesmo. Não faça por você mesmo, baseado em algum tipo de conhecimento, baseado em algum tipo de recurso. É Deus que precisa guiar as suas batalhas. É Deus que precisa caminhar, precisa instruir o seu caminhar. É Deus que precisa mover as suas ações. Salmo 46, 8 a 10. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele, o Senhor, dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Verso 10, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Ei, Deus está dizendo para você, assuma o seu lugar de coadjuvante nessa batalha, entrega o controle para Ele, pare de lutar, pare de fazer e deixe Deus dirigir você. Enquanto você estiver no controle, enquanto você estiver guerreando com as suas ferramentas, com as suas estratégias, Deus fica num lugar separado. Mas quando você diz assim, Senhor, eu consagro, eu entrego a minha luta, a minha batalha, você consegue enxergar um homem com a espada na mão, à frente do exército, dizendo, essa batalha é minha, deixa comigo, para de lutar, porque eu assumi o controle dela e ela está nas minhas mãos. Tem um homem com a espada na mão olhando para você. Tem um homem com a espada na mão diante da sua batalha de Jericó. Tem um homem com a espada na mão pronto para entrar em guerra por você, querido. Josué sai de cena para que Deus entrasse. E aí, ele recebe autoridade. Diga comigo, ele recebeu autoridade. O capítulo 6, verso 1 e 2... Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Em nome de Jesus, Deus está te entregando as suas batalhas nas suas mãos. Não porque você merece, mas porque Ele te ama. Se essas batalhas são as batalhas que Ele colocou você, que Ele autorizou você a guerrear, Ele está entregando essas batalhas nas suas mãos hoje. Se você crê e recebe, diga amém, por favor. A condição de Jericó era a seguinte, a cidade estava fechada. A Bíblia fala que ninguém entrava e ninguém saía. Quantas vezes nós estamos fechados para receber tudo que Deus quer nos dar? Quantas vezes nós estamos também como Jericó, fechados para o mover de Deus, fechados para a voz de Deus, fechados para a sua palavra, fechados para tudo aquilo que Deus tem para nós. E porque estamos fechados, nós não recebemos. Fechados nas nossas amarguras, nos nossos pecados. Fechados nos nossos ressentimentos, muitas vezes. Fechados na nossa falta de fé. Como Jericó, nós estamos fechados. Jericó estava fechada, não entrava alimento, não saía nada. Eles não recebiam recurso, não recebiam nada de fora, mas também não saía nada de lá. Quem está fechado para receber, jamais vai conseguir dar alguma coisa. Quem está fechado no seu orgulho, batendo no peito de que, não, eu posso, não, eu consigo, não, eu sei o que eu estou fazendo. Quem está fechado para Deus, jamais vai conseguir também se abrir para receber alguma coisa. Terceiro, então a primeira coisa, você precisa caminhar na direção dos céus. A segunda coisa, você precisa estar aberto para receber, senão você não vai conseguir dar. Terceiro, por favor, se mova. Não seja paralisado por alguma coisa que aconteceu. Olha a direção, a ordem de Deus. Josué 6, capítulo 6, verso 3, diz, marche. A ordem de Deus para aquele povo é marche. Ou seja, Deus está dizendo, se movam. Agora eu já entreguei, eu já autorizei a vocês para vencer as suas batalhas. Eu já autorizei vocês a guerrear. Agora está na hora de vocês se levantarem e caminharem. Se movam, marchem na direção que eu estou dando para vocês. Mas quantas pessoas estão paralisadas? Quantas pessoas estão, paralisadas no seu lugar, não conseguem sair do lugar? Estão paralisadas no seu passado,
estão paralisadas nas suas feridas, nas suas dores, como eu disse anteriormente, estão fechadas, paralisadas, amarradas, atadas. Em nome de Jesus, se você precisa sair de um lugar, que você receba a cura para a sua paralisia. Se você está paralisado na dor, se você está paralisado em alguma perda, se você está paralisado em alguma frustração, se você está paralisado em algum lugar antigo, que fica o tempo todo te atormentando, o tempo todo atormentando a sua vida, as suas emoções, os seus pensamentos, em nome de Jesus, receba a cura para toda paralisia hoje. Deus está te autorizando a marchar, Deus está te autorizando a caminhar para frente, Deus está te autorizando a superar o seu passado, a se livrar de tudo que te atrapalha, a se livrar de tudo que te prende. Deus está autorizando você a ir na direção da sua conquista, Deus está autorizando você a ir na direção do sonho de Deus para a sua vida. Ele está colocando um caminho diante de você. Ele está colocando um caminho diante da sua vida. Amém, querido? A ordem de Deus era: marchem, rodem a cidade uma vez por 6 dias. Diga, uma vez por 6 dias. No 7º dia, 7 vezes. Você percebeu que não era chegar e lutar? Era chegar, rodear a cidade, ficar parado. Chegar, rodear a cidade e ficar parado. No 7º dia, por 7 vezes. O que isso me diz? Eu também preciso, para vencer as minhas batalhas, respeitar o tempo de Deus. Respeitar a velocidade de Deus. Não é, como eu disse no início, no tempo que eu quero, mas é no tempo que Deus quer me dar. Se eu quero sair vitorioso, se eu quero sair, sabe, pleno nas batalhas que eu enfrento, eu preciso respeitar o tempo certo. A Bíblia fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A Bíblia fala que não é bom proceder sem refletir, Provérbios 19, e peca quem é precipitado. Você já fez alguma coisa precipitadamente? Já falou alguma coisa precipitadamente? Já fez um julgamento precipitado? Eu já fiz muitas vezes. E todas as vezes que eu agi na precipitação, eu errei. A Bíblia é muito correta quando ela diz: peca quem é precipitado, porque mete os pés pelas mãos. O que Deus está falando para Josué? Vocês não vão guerrear hoje. Não, é daqui a 6 dias. No 7º dia, vocês vão guerrear 7 vezes. Respeite o tempo de Deus. Se Deus não fez hoje, é porque o tempo dele não era hoje. Aprenda a discernir a diferença do seu tempo e do tempo dele. Amém? Quinto e último, eu termino com algo extraordinário. Versos 4 e 5 diz o seguinte, acompanhem comigo, capítulo 6, verso 4 e 5. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Diga comigo assim: os sacerdotes toquem as trombetas. Sabe o que é isso? As trombetas eram tocadas naquela época para proclamar, anunciar um governo, um rei. Entre tantas coisas, obviamente, que ela era usada, mas uma das coisas era essa. Para convidar o povo a se juntar. Ou seja, o que Deus está dizendo? Na hora que você estiver rodeando a cidade, depois que vocês derem as 7 voltas, os sacerdotes toquem as trombetas. O que isso quer dizer? Toquem as trombetas para que o povo saiba quem está no comando dessa batalha.
toquem as trombetas para que o povo saiba que o rei, o governo está sobre mim nessas batalhas. Sabe como você mostra quem está no comando? Sabe qual é a postura que você mostra quem está no governo em qualquer área da sua vida? Quando você se posiciona em adoração. A adoração mostra quem reina. A adoração mostra quem está no governo, quem está no controle. Adorar é se prostrar, é se render, é declarar, é proclamar que o comando, o governo das nossas batalhas está nas mãos do Senhor. Nós não devemos adorar só só depois que a batalha acaba. Nós devemos adorar para que a batalha acabe. Nós não devemos adorar só depois que a cura chega. Nós adoramos para que a cura seja liberada. Nós não adoramos só depois que os resultados aparecem. Nós devemos nos posicionar em adoração para dizer que essa situação não é minha. Essa situação está no governo, está no controle, está no comando daquele que é todo poderoso, daquele que tem todo o governo nas suas mãos. Então, queridos, quer aprender como vencer batalha? Posicione-se em adoração na terra. Quer aprender como vencer os teus desafios? Adore, 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 adore aquele que está no comando da sua vida, aquele que está no controle dos seus dias, aquele que tem o poder de abrir portas e fechar portas, aquele que tem o poder que com uma palavra mudar a história da sua vida. Posicione-se em adoração. Posicione-se em louvor. Posicione-se diante daquele que pode todas as coisas. Infelizmente, nós temos diante de nós um vício, que é o vício da reclamação, que é o vício da dúvida. Deus está dizendo, antes de vocês entrarem lá, antes de vocês guerrearem, toquem as trombetas, ou seja, se posicionem. Se posicione. Eu pergunto para você, qual tem sido o seu posicionamento diante das suas batalhas? Qual tem sido o lugar que você escolhe estar diante das batalhas? Deus está dizendo, se posicione-se em adoração, e Ele, entregarei Jericó nas suas mãos. Tem coisas que ainda não foram resolvidas na sua vida, porque elas ainda não estão nas mãos de Deus. Elas estão nas suas, somente nas suas. Tem coisas que é para você fazer, mas nunca você tem que fazer antes daquilo que Deus te orientar a fazer. O problema é que tem coisas que estão somente nas nossas mãos. Pergunta para você nessa noite, eu quero orar em cima disso. Qual é a sua batalha? Qual é o lugar que você está guerreando? Em que lugar em que lugar você está nessa batalha? Em que lugar? Que lugar você tem ocupado? Em Romanos 8:37, a Bíblia fala que nós já recebemos uma identidade. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando você entende que a sua batalha, ela não é só sua, e essa batalha, ela é a batalha que Deus te autorizou a guerrear, você já venceu, querido. Você já entra como vitorioso. Somos mais do que vencedores, é uma identidade, é uma realidade, não é uma probabilidade. A vitória em Cristo não é uma probabilidade. Quando nós entendemos aqui, viramos essa chave aqui, de que a nossa batalha, ela precisa ser acompanhada de uma autorização dos céus,
E quando há essa autorização dos céus, ela não é só minha, é Deus guerreando em mim, por mim, através de mim, eu já entro ganhando, eu já venci. Eu sou mais do que vencedor. Por isso eu pergunto, qual é a sua batalha? Qual é a sua batalha? Será que você não está batalhando uma batalha guerreando uma guerra que não é sua? Deus não te colocou nela? Uma coisa que eu tento discernir todos os dias é, Senhor, eu vou sair da minha casa daqui a pouco e eu não quero perder tempo com coisas que o Senhor não tem reservado para mim nesse dia. Eu não quero me distrair com coisas que o Senhor não tem me dado. E olha que a gente é muito cabeçudo de vez em quando, porque a gente acaba, se a gente não vigia, a gente acaba se distraindo com coisas que Deus não nos colocou. Graças a Deus que Ele é gracioso e nos dá a oportunidade de recomeçar. Mas é tão ruim perder tempo. É tão ruim quando você percebe que você está num lugar e Deus não te autorizou a fazer o que você está fazendo. Você está fazendo porque você quis fazer. Nessa noite Ele está dizendo o seguinte, vamos fazer um trato? Se você está no lugar que eu pedi para você estar, essa batalha passa a ser minha e não é mais sua. Eu vou entregá-la nas suas mãos. Eu vou entregá-la nas suas mãos. Deus quer entregar coisas nas suas mãos nessa noite. Mas para isso você precisa se posicionar. Se posicionar. Como Josué se posicionou, como Moisés se posicionou, como Davi se posicionou, como Jesus se posicionou, como Paulo se posicionou. Eles não são melhores do que nós, tirando Jesus, né? Porque Jesus é o top, né? Jesus é o cara. Mas Paulo, Moisés, Josué, Davi, você percebe muitos equívocos na vida deles. Mas qual a diferença? Eles se posicionaram, eles estavam em lugares que Deus os colocaram, permitiu que eles estivessem. E todas as vezes que eles saíram desse lugar, algo sempre deu errado. Nós estamos vivendo um tempo de alinhamento e de revisão. Eu quero convidar você hoje a entregar as suas batalhas nas mãos do Senhor. Eu quero convidar você hoje a abrir mão daquilo que você tem nas suas mãos, das ferramentas que você tem nas suas mãos, e colocá-las todas nas mãos do Senhor. Dizer assim, Senhor, está contigo. Eu estou aqui aberto e disponível para receber toda a direção que o Senhor for me dar. Toda a palavra que o Senhor for me dar. Vamos ficar de pé? Quero convidar você a fazer isso nessa noite. Nós terminarmos esse culto aqui no altar, entregando as nossas batalhas nas mãos de Deus. E quem sabe, existem coisas que você tem se desgastado, existem coisas que você tem chorado, que Deus vai dizer para você assim, meu filho, esse motivo pelo qual você tem se desgastado tanto, esse motivo pelo qual você tem chorado tanto, você tem feito isso, mas não é algo que eu autorizei você a lutar, não é algo que eu autorizei você a se desgastar. Quem sabe você vai sair daqui até mais leve hoje, não porque Deus tirou uma batalha, mas porque você saiu de uma batalha que não era para você estar. E Deus vai te revelar e vai dizer assim, está vendo? Agora vem para cá, se alinha,
Vem para esse lugar é que eu quero sim que você esteja. Esse é o lugar que eu planejei para você estar. Nesse lugar você vai ter provisão. Nesse lugar você vai ter revelação. Nesse lugar você vai ter um suprimento. Nesse lugar você vai ter livramento. Porque esse lugar é o lugar que eu pedi para você estar. Descansa em mim. Mas quem sabe você tem se angustiado por coisas, querido, que Deus não quer que você se angustie, porque não é o seu lugar. Eu já travei tantas batalhas que não eram minhas. E quando eu cheguei no final da história, eu falei, meu Deus, por quê? E ele me disse, meu filho, você não me ouviu no trajeto, você quis continuar, você quis caminhar. Eu tentei tirar você dessa, mas você não quis. Então eu deixei você chegar até o fim para você perceber que o melhor lugar para estar é no lugar que eu quero que você esteja e não o lugar que você procurou. Então quem sabe você vai chegar aqui e vai ter uma revelação de Deus dizendo, caramba, era isso que eu não estava ouvindo, era isso que eu não estava entendendo, e você até vai sair daqui mais leve. Do outro lado, as batalhas que você está, eu quero convidar você a entregá-las. Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. O Senhor tem nas tuas mãos Jericó. É impossível derrubar aquelas muralhas, mas o Senhor tem nas tuas mãos. O Senhor é o homem com a espada. O Senhor é o homem que está à frente. Eu saio de cena para que o Senhor entre, para que a tua vontade reine. Eu recuo, porque para mim não me interessa ter razão, para mim me interessa ter a revelação, para mim me interessa ter a tua vontade. Então eu recuo, eu dou um passo para trás, porque eu não quero ser o vitorioso por mim, eu quero vencer com o Senhor, eu não quero chegar sem o Senhor, eu quero chegar com o Senhor. Então eu entrego o Senhor, está aqui nas tuas mãos, eu abro mão de qualquer coisa que venha só para mim, eu dou ao Senhor, eu devolvo ao Senhor. Quero convidar você a receber alívio nessa noite, alívio, primeiro, por de repente sair de batalhas que não são suas, segundo, por entregá-las nas mãos de Deus, porque Deus está pronto para guerrear com você, por você e através de você. Amém? Então, por favor, vamos terminar o culto aqui no altar. Quero convidar você em fé a sair do seu lugar. Vem para cá. Vem para Gilgal. Vem para esse lugar de alinhamento, de revisão. Vem para esse lugar de cura. Vem para esse lugar de aliança, de consagração. Vem para esse lugar onde nem todos os problemas são resolvidos, mas há uma revelação para os problemas. Há uma revelação de Deus para os problemas. Há uma revelação de Deus para coisas que sozinhos nós não damos conta de fazer. Quem sabe, querido, você chega em novembro, e nós estamos em novembro praticamente, desgastado com algumas coisas. Quem sabe você chega em novembro cansado com algumas coisas. Quem sabe você chega em novembro desgastado com algumas respostas, desgastados com algumas direções que esse ano tomou, que os rumos da sua vida tomaram, e você não planejou isso. Mas em nome de Jesus, há tempo. Nós temos 2 meses pela frente. Deus quer assumir as suas batalhas. Está pesado o fardo, está complicado de carregar. Deus quer assumir as suas batalhas. Deus quer derrubar as muralhas por você. Você só precisa obedecer e ser fiel, ouvir o que Ele está dizendo para você. Só precisa rodear a cidade, Josué. E aí, quando as muralhas caírem, onde vocês estiverem, vocês atacam. Onde vocês estiverem, vocês fazem. Mas fiquem em paz, eu vou derrubar as muralhas por você. Só rodeiem a cidade. Só rodeiem a cidade. Só toquem as trombetas. Queridos, só se posicionem em adoração.
Só se posicione, traga adoração para a tua vida, traga adoração para os teus lábios, traga adoração para as tuas atitudes, se posicione em adoração, deixa a batalha com o Senhor, deixa a batalha com Ele. A você cabe se posicionar, a Deus cabe fazer. Então se posicione no teu trabalho, se posicione na tua família, se posicione no teu casamento, se posicione na tua vida, se posicione em adoração. Esqueça os resultados. Esqueça a muralha. Senhor, mas a muralha é muito grande. Senhor, mas a muralha é poderosa. Querido, toque a trombeta e esqueça das muralhas. Se posicione e esqueça das muralhas. As muralhas não vão cair com a tua força. As muralhas caem com a força de Deus. Pare de lutar. Pare de lutar e vejam as obras do Senhor na terra. Vejam o que eu estou fazendo na terra. Esqueça das muralhas. As muralhas, elas só servem para dizer para você o quanto Deus é poderoso. As muralhas só servem para serem uma testemunha do poder de Deus na sua vida. Não é para você derrubar. Deus vai derrubar as muralhas. Se posicione, adore, toque as trombetas. Deus vai derrubar as muralhas. Deus vai derrubar as muralhas. Não existem muralhas que sejam maiores do que o poder de Deus. Não existem muralhas que sejam maiores do que a revelação de Deus. Não existem muralhas que sejam maiores do plano de Deus para a sua vida. Não existem muralhas na sua vida que sejam mais poderosas do que o poder de Deus sobre você. Senhor, nós estamos aqui como Josué estava diante de Jericó. E ali ele enxergou um homem com uma espada na mão. Um homem que representava o exército do Deus vivo. Senhor, nós queremos olhar para o homem com a espada na mão e não olhar para as muralhas. Que a nossa visão esteja voltada para o Senhor, o comandante, o dono do exército, o Senhor de todas as batalhas, o Senhor de todas as guerras. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba toda a autoridade para conquistar, receba toda a força, receba toda a revelação, receba toda a visão, porque você crendo, obedecendo, se posicionando, as muralhas vão cair diante de você. O seu sofrimento, a sua batalha será o seu testemunho. A sua batalha será o seu testemunho. Hoje você chora, amanhã você vai contar. Hoje você guerreia, hoje você se cansa, amanhã você vai escrever a tua história, amanhã você vai contar a tua história. Olha, Deus derrubou as minhas muralhas. Deus derrubou as minhas muralhas. Deus derrubou as minhas muralhas. Querida, a sua batalha será o seu testemunho. A sua batalha será a sua história. A sua história de fé, a sua história de renúncia, a sua história de obediência. A sua batalha será o seu livramento. Será o lugar em que Deus vai se revelar e vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Creia e receba. Pastor, mas como? Eu não sei. Creia e receba. Só pode dar, só pode ver aqueles que estão abertos para receber. Então, em nome de Jesus, se você está como Jericó fechada, que hoje você seja aberto, que hoje Deus abra um caminho, abra uma direção, abra um novo propósito, abra um novo ânimo, renove as suas forças, para que você veja as tuas muralhas caindo.
Nós não desistiremos, nós não retrocederemos, nós nos consagramos, porque nós cremos que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Nós nos consagramos hoje, nós entregamos as nossas batalhas hoje, porque nós cremos que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Levanta as tuas mãos aos céus, querido. Em nome de Jesus. Diga comigo assim: hoje. Diga mais forte: hoje eu consagro. Hoje eu entrego. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas na minha vida. Hoje eu entrego, amanhã eu viverei. Em nome de Jesus, que a sua batalha amanhã seja o seu testemunho. Que a sua batalha amanhã seja o testemunho de honra, de glória e de louvor ao nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia! Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio nisso. A sua batalha hoje é um prenúncio do que será o seu testemunho amanhã. Não desista. Não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão de viver o que Deus te deu. Não abra mão de viver no lugar onde Deus te colocou. Alguém aqui nessa noite que ainda não tem uma aliança com Jesus, quer entregar sua vida a Jesus?